Olá, terceiro ano. Bom, ficamos um tempo em stand-by por causa das EPNPs, enfim, uma série de situações assim que demandaram da gente, eu suponho que de vocês também. Mas eu vou tentar agora colocar assim, fazer vários vídeos assim meio, né, produção industrial assim, né, linha de montagem para auxiliar vocês, que eu sei que a princípio temos ENEM no início do ano e, enfim, né, a gente vou tentar fazer com que, pelo menos, o conteúdo de história a gente consiga dar conta, né? E eu consiga disponibilizar vídeos para vocês, enfim, né? Então, bom, então a gente terminou nosso último encontro falando sobre, né, o contexto da era chamada Era Vargas, o início da chamada Era Vargas e da Revolução, então, né, de 30, o golpe de 30, enfim, né, várias interpretações. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o governo provisório de Vargas, de 30 a 34. A gente vai ver que o governo provisório não vai ser tão provisório assim, né? O Vargas vai se instalar de fato no poder. E basicamente, tá, o Vargas vai ter então, né, toda aquela perspectiva de um outro olhar, né, uma outra proposta, digamos assim, né, de governo e uma outra base de estrutura de apoio, digamos assim, certo? Então, todos aqueles grupos insatisfeitos com a República, chamada República Café com Leite, República Velha, então os tenentes, as outras oligarquias, enfim, vão ser a base estrutural do Vargas, mas não só. Também, né, a classe trabalhadora, o operariado vai ser, de alguma forma, mobilizado pelo governo Vargas, né? Então, o Vargas, ele vai estar muito atento a essa situação, até porque a perspectiva, né, do governo que ele vai instaurar é uma perspectiva industrial desenvolvimentista, né? Então, ele tinha o desejo de que o Brasil, de alguma forma, se tornasse mais industrializado e pudesse, digamos assim, meio que andar mais pelas suas próprias pernas, assim, né? Então, é claro que o Vargas, tá, pessoas, é uma figura extremamente contraditória, né? Como todo ser humano é, na verdade, complexa, né? Mas como ele foi presidente, a nossa análise é sobre ele, né? E um presidente que teve uma influência muito grande na história nacional, né? Ele é um dos presidentes de maior destaque, pro bem ou pro mal, né? Ou seja, a questão aqui não é fazer uma análise, assim, de um julgamento, assim, totalmente passional, né? A ideia é de analisar o que de fato Vargas, né, promoveu, qual era, né, as suas propostas, o que ele executou, o que ele não conseguiu executar, mas qual era basicamente a questão do governo. Tanto que ele era uma figura tão contraditória que, né, que alguns o classificam como a mãe dos ricos e outro como o pai dos pobres, né? Então tem uma série de situações aí que o Vargas mobilizou, mas sem dúvida nenhuma, até hoje ele é um dos presidentes de maior destaque no cenário da história brasileira, né? Então, basicamente, ele vai assumir o governo, então, né, em 30, e ele tem coisas assim, que apesar dele ser uma figura extremamente contraditória, tem coisas que são ponto passível, ou seja, ponto passivo, né? Ou seja, ele é um cara que autoritário, né? Ele tem essa verve, digamos assim, né? Essa questão de poder, apesar de ser um autoritário que tem todo um jogo de cintura, toda uma diplomacia, todo um, né, uma articulação, um saber se articular, digamos, né? E uma das outras coisas que eu acho que é indiscutível, assim, é a questão de um olhar nacionalista, mas não nacionalista, né, que vai, sei lá, baixar a cabeça para a bandeira estadunidense, não, tá? Ele é um nacionalista de fato, no sentido de buscar de fato, digamos assim, uma proteção das riquezas nacionais, uma defesa das riquezas nacionais e da perspectiva de um avanço, né, um progresso que seja, né, uma estrutura realmente industrial mais independente, digamos assim, certo? É claro que ele não vai conseguir muitas coisas, é claro que não estou falando que ele seja assim, um cara super mega altruísta, isso pelo bem da humanidade, não, mas ele tinha uma perspectiva de um país que não fosse tão capacho, enfim, né? Então ele tinha essa ambição, digamos assim, tá? Então, em grande medida, né, as críticas que há, né, em relação ao período de governo dele são várias, né? Ou os elogios que alguém possa ter, que tudo bem, é uma figura super controversa e tal, mas não vou entrar nesse mérito. Agora, algumas coisas, na minha opinião, são, de fato, né, de quem estuda Vargas, são eu acho que são discutíveis, e uma é essa, tá? Ele é autoritário, e a outra questão é que ele é nacionalista, tá? Nacionalista, né, pessoas entendendo que realmente é um nacionalismo, né, no sentido de tentar proteger as
estruturas, né, defender os interesses que ele entende como interesses das riquezas brasileiras, etc. Tá? Beleza. Bom, então isso posto, né, vamos começar a falar sobre o governo provisório, que duraria aí de 30 a 34, quando a gente vai ter, então, uma nova Constituição. Porque quando Vargas assume, basicamente ele vai suspender a Constituição de 1891, dizendo que, tipo, ela não serve mais, né? Ele vai tomar medidas centralizadoras, porque, de fato, ele é um centralizador, certo? Então, ele vai remover do poder todos os governadores que, de alguma forma, não estivessem alinhados a ele, né? E ele vai basicamente fechar o Congresso Nacional, né? Ele vai fechar as assembleias estaduais, todas as casas legislativas, e as prefeituras também. Então ele vai remover esses governadores, enfim, né? Não as prefeituras, as câmaras municipais, né? Então os espaços legislativos das 3 esferas de poder. Então ele vai fechar tudo, tá? E aí ele vai substituir esses governadores pelo que a gente chama de interventores, tá? Ou seja, um termo também que está infelizmente, diga-se de passagem, retornou, né? No sentido, o que é um interventor? É quando alguém, de alguma forma, estava no espaço de poder, com algum respaldo, digamos, né? É claro que a gente questiona, né, pessoas, a questão da República Velha, né? As eleições da República Velha. A gente sabe que era fraudulento, a gente sabe, né? Mas enfim, havia, né, uma estrutura de uma eleição ou de uma escolha, ou sei lá o quê, e o Vargas vai subverter isso. Então ele vai retirar essas pessoas e vai botar alguém que ele escolheu. Isso a gente chama de interventor, né? Quando tu, de alguma forma, tu vai romper esse processo pseudo-democrático, no caso desse período, tá? E ele vai, então, colocar interventores nos estados, certo? A grande maioria, claro, pessoas de sua confiança, tenentes na sua grande maioria, tá? Em todos os estados, não, mas naqueles que, né, se colocam como, de alguma forma, opositores, né, ao Vargas, certo? Então, mas o Vargas também vai, né, ele sempre vai jogar nesse sentido, certo? Então ele vai, muitas vezes, atuar em prol das elites, né, da burguesia, enfim, né? Mas também ele vai vislumbrar essa camada trabalhadora e operária. Por quê? Porque ele é bonzinho? Claro que não, tá, pessoas? Nenhum direito é doado, né? Nós temos aí uma luta trabalhista, anarquista, comunista, socialista e de outros grupos, enfim, de trabalhadores, que é né, super longa, super pujante, tivemos greves gigantes, enfim, são grupos que estão sempre mobilizados, que demandam direitos, né? E nesse sentido, Vargas começa a perceber que é necessário também incluir essas pessoas no jogo político, certo? Por quê? Porque no projeto de industrialização do Vargas, essas pessoas vão ter um papel importante, certo? Então elas vão ser cada vez mais numerosas na visão do Vargas. E é necessário, para conter essa situação, para que ela não se torne explosiva, ele acredita que precisa, né, de alguma forma, ceder algumas coisas, certo? Então Vargas vai fazer esse jogo, né? Por isso também ele vai ser chamado de pai dos pobres, porque ele vai criar uma série de mecanismos que vai, né, atender essas demandas, certo? E claro, se constrói toda uma ideia de que ele deu, ele doou, né, ó, o paizinho. Mas não é, tá, pessoas? É todo um contexto de luta, né? E o Vargas sabe que para esse projeto dele, ele também tem que ter essa classe na mão, os trabalhadores na mão, certo? Então ele vai fazendo essas articulações. Isso é bem importante. Lembrando que são direitos que vão ser então implementados, que já existem em alguns outros lugares, certo? E a gente tem que estar sempre atento, porque direito é uma coisa que é muito tênue. Se você não está vigilante, se você não está lutando por eles, eles são removidos assim, ó, certo? Então, isso é bem importante também a gente dizer, que não é privilégio, que são direitos, inclusive direitos, né, que na década de 30 eram reconhecidos como direitos, hoje em dia são questionados, assim, sabe, como se fossem benefícios, como se fossem vantagens. E hello, né? Do que a gente está falando? De que direitos a gente está falando? Nós estamos falando aí os direitos trabalhistas, que grande parte foi para o Beleléu, aliás, diga-se de passagem, certo? Mas coisas como, por exemplo, limitação de jornada de trabalho de 8 horas, que as pessoas tenham um tempo de descanso, né, remunerado, porque na verdade não é que tu tá ali comendo mosca e tal, ali com as pernas para cima. Não, tu tá
digamos assim, mantendo a tua força de trabalho. Então não é uma coisa inútil, não é uma coisa. Pelo contrário, Vargas tem essa visão, sabe? Ele consegue perceber que é necessário esse tipo de momento para que a pessoa possa retornar ao trabalho, digamos assim, né? Com mais energia e produtividade, certo? Então, basicamente, então, jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias anuais remuneradas naquele período de 15 dias, certo? Então, não é férias para pessoa só, né? Aliás, a questão das férias também é importante porque ela vai mobilizar toda uma rede de turismos, de etc, sabe? Mas, enfim, o fato é que as férias também têm essa função de que a pessoa possa estar, né, mais produtiva no futuro, né? Não é uma coisa assim do nada e sem sentido, tá, pessoas? Tudo está vinculado a uma perspectiva do capital, certo? Do interesse do capital. Além disso, vai se proibir o emprego de mulheres e crianças em período noturno em locais insalubres. Essa questão da questão insalubre, há pouco tempo atrás, caiu, ou seja, hoje em dia uma mulher grávida pode estar trabalhando em lugares insalubres. Oi? Pois é, exatamente. Porque afinal de contas, o que tem, né? Uma mulher grávida trabalhando em um lugar, né, que pode prejudicar a sua saúde e a do bebê. Né? Não, na verdade, pessoas, o fato é que nós tínhamos esse direito na década de 30 e caiu por terra agora nessa proposta das reformas trabalhistas, certo? Então agora, por exemplo, ela pode ser afastada? Ela pode, só que vamos pensar uma mulher da classe trabalhadora, sem acesso à educação, de periferia, para conhecer o seu direito, para poder ter tempo para ir atrás de um médico, que o médico tem que dar um laudo de que ela não pode estar lá. Enfim, tá, pessoas? Mas na década de 30, e Vargas, né, acolheu essas demandas, não por bondade, mas porque eu estava dentro do espectro dos interesses, né, da proposta desenvolvimentista que ele tinha, certo? E além disso, ele criou 2 novos ministérios bem importantes, que é o Ministério da Educação e Saúde, eram um só, juntos, tá? E o outro, né, então, é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ministério do Trabalho, né, coisa muito importante, trabalho, não existe mais, né? Ele não existe mais, né? Afinal de um trabalho importante na sociedade? Acho que não, né? Enfim. Mas o Vargas achava e ele criou esses 2 ministérios que são bem importantes. Certo, galera? Nos encontramos então na próxima. Vamos continuar com a Ana Vargas, que vamos longe. Tema muito importante. Beijo.